Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a adenomiose. O nome parece estranho, mas revela uma doença bastante comum entre nós mulheres. Ela causa dores e uma série de transtornos, além de desafiar a qualidade de vida. É também um risco ao sonho de quem quer ser mãe. Denis Barbosa traz mais informações. Oi, Elaine, mais uma vez a gente debatendo a saúde feminina e por isso eu vim até a Clínica Solirium para falar com uma especialista em reprodução humana e saúde da mulher, a doutora Thaís, que está conosco aqui, que é ginecologista e pode nos dizer, inicialmente, doutora, ela pode ser confundida com outra doença? Sim, por ser um subtipo da endometriose, ela é muito confundida com a endometriose. E que sintomas as mulheres têm? Esse diagnóstico é facilitado ou ainda é um desafio para vocês? Pronto, a adenomiose é a endometriose dentro da parede do útero. Os sintomas principais são dor pélvica, sangramento uterino aumentado, que é muito irregular, certo? O fluxo intenso. E essas mulheres que sofrem com isso, certamente têm uma baixa qualidade de vida. É uma situação que complica muito o dia a dia da mulher que, claro, tem muitas atividades. Sim, com certeza. Pela dor e pelo fluxo, são pacientes que dão muitas entradas na emergência para tratamento, se desesperam nas consultas eletivas do ginecologista, tentando amenizar os sintomas, certo? Doutora, em média, em que idade começa a prejudicar as mulheres que têm essa doença? A adenomiose geralmente é uma doença da quarta década de vida, porém mulheres que já fizeram algum procedimento no útero, como curetagem ou cesariana, podem apresentar ela antes dessa faixa etária. Ela pode causar que prejuízos para uma mulher que tem, claro, muitos planos, que tem toda uma vida pela frente a partir ali dos 40 anos? O sangramento uterino normal, dependendo do caso, pode causar anemia. Essa mulher, se ela estiver tentando engravidar, a adenomiose também dificulta, porque ela, justamente no endométrio que o embrião tem que se fixar. Então, se ela não estiver conseguindo engravidar, abortamentos, tem que investigar se não é por adenomiose. No processo de transferência embrionária, por exemplo, a gente tem que excluir isso para poder transferir, de tamanho ao impacto na fertilidade também. Mas, em geral, qualidade de vida, vai trabalhar, está insegura, está sangrando muito, está com dor, idas recorrentes à emergência médica, anemia e tudo que uma dor pode causar, ela vai ter de impacto na vida. Adenomiose diagnosticada, qual é o tratamento ou quais são os tratamentos? O diagnóstico inicial pode ser por um ultrassom bem feito, ela vai ver que a parede do útero está aumentada, está irregular. A ressonância também vai tirar a nossa dúvida realmente. E o tratamento dela vai ser inicialmente conservador, que é o tratamento bloqueio hormonal, para ver se diminui esse fluxo, né? Esse bloqueio pode ser medicação oral, injetável ou dioxamirena, que é uma forma de localmente tratar essa adenomiose. Em último caso, a cura seria a esterectomia, mas é o último caso realmente, que como a gente falou, como ela geralmente vem junta com a endometriose, trataria só uma e não a outra. Então, sempre o tratamento conservador é inicialmente procurado e tentar dar o máximo possível. Aí cada caso é individualizado, mas o bloqueio hormonal é a nossa primeira estratégia. E aí, tratando de estratégia de qualidade, especialista é exatamente a quem se deve procurar. A mulher deve procurar esse acompanhamento e fazer esse investimento na saúde dela. Sim, inicialmente o ginecologista vai manejar muito bem e caso ela esteja com foco em gestar e estar com dificuldades por adenomiose, ele pode encaminhar um profissional de especialidade de reprodução humana. Doutora Thaís Saviano, muito obrigado pelas informações, pelas dicas, pela entrevista. A gente repete, é sempre importante, no primeiro sinal de problema, buscar um especialista, alguém que entende realmente dessa saúde feminina, para que se tenha um diagnóstico correto e um tratamento perfeito, buscando essa qualidade de vida. Eu volto com você aí no estúdio. E a gente fala agora sobre as inovações na área de estética facial com o cirurgião plástico Isaac Furtado. Ele esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. A estética, de uma maneira toda, né, é uma área muito cobiçada, muitas especialidades que fazem, mas hoje a cirurgia plástica é aquela que tem mais formação médica, né? Nós fazemos
5 anos de residência, depois dos 6 anos de medicina. Então, são 2 anos de cirurgia geral, depois 3 anos de cirurgia plástica, para poder exercer a cirurgia plástica. Então, hoje a gente tem nós temos outras especialidades, mas eu acredito que a cirurgia plástica, pela formação, é a mais competente. Nós fazemos muita cirurgia de face, mas eu sempre explico que a cirurgia não é tudo. Você tem que ter desde o skincare, que é o cuidado que você tem no dia a dia, com protetor solar, hidratação. Entre o skincare e a cirurgia, tem um mundo também de preenchimento facial, de laser, de aparelhos. A gente vê, infelizmente teve um acidente com uma pessoa que fez um peeling de fenol, inclusive foi proibido recentemente, a pessoa não tinha habilitação para fazer isso. Então, a sociedade já se pronunciaram a respeito, por enquanto está suspenso, mas eu pessoalmente me dedico à cirurgia. Então eu faço muita cirurgia de face, cirurgia de pálpebras, que é o que a gente tem avançado muito com técnicas pessoais. Eu faço o que eu chamo de facelift light, que é uma técnica que eu publiquei em 2020, que ela tem uma menor cicatriz, uma recuperação bem mais rápida. Tratamos o músculo do pescoço, que é o platisma, o SMAS, que é esse músculo que dá esse bulldogzinho. Então é uma cirurgia com uma cicatriz pequena, muito discreta, não tem dreno, não tem nenhum ponto para retirar e a recuperação é bem rápida. Faço isso já há 28 anos, que é o que nós temos de cirurgião plástico, e acredito que ela evoluiu muito. Então, assim, também faço a cirurgia corporal, faço plástica de mama. Semana passada teve a jornada cearense de cirurgia plástica. Nós demos 2 aulas, uma sobre implantes mamários subfaciais e a parte de mamoplastia redutora, a minha experiência com a técnica do professor Yves Pitangui, que foi onde eu fiz a formação. Pois o senhor falou um pouco sobre as harmonizações e tudo mais, e desse, infelizmente, o que aconteceu, né? A gente tem aí o boom das redes sociais, né? Cada vez mais mostrando procedimentos, e a gente, quando acessa esses conteúdos, a gente acha que é uma coisa muito fácil, né? E que qualquer pessoa pode fazer, né? Na verdade, é um grande risco, né? A gente ter esse acesso e essa ideia de que é muito fácil e que qualquer pessoa pode fazer. Muito pelo contrário, né? A expertise, a experiência, sobretudo a capacitação do profissional é importante, né? Com certeza. O problema é que as pessoas acham que nunca vai ter uma complicação. E todos podem ter complicação. A diferença é o profissional que está capacitado para resolver as complicações. Então, se a pessoa tem um procedimento que deve ser feito no ambiente hospitalar, é porque tem que ter a segurança. Tem que ter ali por exemplo, aquele rapaz, se tivesse um anestesista ao lado, não teria acontecido aquilo, com oxigênio, com desfibrilador. Então, toda essa parte o entorno do médico ou a pessoa que faz aquele procedimento tem que ter os mínimos cuidados, né? Tanto da parte de asepsia, como a parte de segurança cardiorrespiratória. E hoje, eu pessoalmente opero sempre em hospitais que têm toda a estrutura. As cirurgias hoje são bem mais rápidas, a recuperação, a grande maioria vai embora no mesmo dia, então são recuperações de 15 dias. E a gente sempre orienta, procure o profissional, se informe. Às vezes as pessoas se empolgam por rede social, acha que um Instagram com tantos mil seguidores vai dar um currículo para aquela pessoa, que a gente sabe que não é verdade. Então se informe da experiência daquele profissional, se informe do currículo dele para poder fazer um procedimento que muitos são irreversíveis. É isso. E também falando sobre esse procedimento que o senhor falou, né, do facelift, é isso? Como é que foi a inovação de se pensar um procedimento? Eu lembro, né, muitas vezes pensar em cirurgia plástica no rosto, né, fazer um procedimento no rosto, a pessoa pode pensar, mas eu vou ficar com cicatriz, mas eu vou ficar com o rosto todo inchado. Isso já está passando, né? Um pouco. Os primeiros 15 dias tem o edema, que é o inchaço, tem aquelas equimoses, fica roxinho. Depois tem que fazer drenagem linfática, a gente sempre recomenda depois de uma semana. A fisioterapeuta faz a drenagem linfática. Então, é muito importante esse repouso e o curativo depois.
A evolução da face, que eu chamo hoje, eu estou na 5ª geração, a primeira geração que eu falo é o que eu aprendi com o professor Pitangui, que era o facelift que a gente fazia, era um pouco mais amplo, tinha drenos, fazia a parte da testa. Hoje eu restringo para a parte da mandíbula e do pescoço, que é o grande benefício. A parte da testa, sabemos que tem botox, tem outras coisas. E na área dos olhos fazemos a blefaroplastia, que é uma cirurgia também de 1 hora, uma cirurgia rápida, anestesia local com sedação, a pessoa vai embora no mesmo dia, e que dá um grande rejuvenescimento. Então sabemos que toda essa parte de estética facial é um conjunto. A cirurgia está de um lado, o skincare está do outro. Hoje nós temos também, desenvolvemos uma linha de estética, que é o CF Cute. Então tudo isso são coisas que agregam. Temos associações com dermatologistas, recebo muita indicação de dermatologistas. Eu digo que eu sou o cirurgião que menos concorre com dermatologista, porque eu foco na cirurgia. Então eu prefiro ser o cirurgião plástico. Tem muitos aparelhos hoje você tem aparelhos como FaceTite, Morpheus, você tem o Enface, você tem agora um Argon 4, que é para retração de pele com argônio. Então tem muitas coisas que são agregadas, mas como eu falei, prefiro focar na cirurgia, no velho e bom bisturi. Pois é, e aí nesse momento também falando dos procedimentos, né, das técnicas, doutor, com relação à parte do corpo, o senhor falou uma coisa importante, né, que é fazer o procedimento com o skincare, né, utilizar um protetor solar, né, que é algo que a gente às vezes esquece de beber água, né, esquece de fazer o básico, de fazer um exercício físico, vai atrás da cirurgia logo. Precisa desse casamento, né? Com certeza. Eu tenho um conceito que é bem mais amplo, envolve qualidade de vida, que são os 5 As da beleza imortal. O que é que significa isso? São 5 palavras com a letra A, que a gente tem que ter muito cuidado. 3 são boas e 2 são ruins. A palavra amor, que é a mais importante na vida, que a gente tem que alimentar, o amor. A segunda, alimentação. E a terceira, atividade física. Esse é o tripé da saúde. Não adianta eu fazer uma cirurgia plástica se a pessoa não está com imunidade boa, não está bem de saúde. Então esses 3 As são fundamentais. Para suportar os 2 As ruins, que é a ansiedade e a angústia. A ansiedade está no futuro e a angústia está no passado. Então, se você analisar, eles não existem agora. O que existe agora é a gente alimentar o amor, ter uma boa alimentação e fazer uma atividade física. É fundamental quando a gente faz uma cirurgia de contorno corporal, por exemplo, uma mama. Se a pessoa oscila o peso, aquela cirurgia pode ser perdida. Se a pessoa engorda ou emagrece muito, aquela cirurgia pode ser perdida. Então é muito importante manter um peso adequado e fazer atividade física. Às vezes até você vê assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica, né, fazer cirurgia no abdômen, mas eu não vou para academia. Não tem porquê, né? Não, tem que ter uma contrapartida nossa, né? Eu trabalho desde 98 com o pessoal que faz a cirurgia bariátrica. Então são pessoas que a gente chama ex-obesos. E eles têm uma alteração de colágeno, a parte psicológica a gente tem que ter muito cuidado. E eu faço muito essas cirurgias nesses pacientes. Então, é outro capítulo da cirurgia plástica muito importante e que a gente procura sempre cuidar desses pacientes com mais carinho ainda. Estou falando do rosto com relação à blefaroplastia, não é isso? Isso. Que é a cirurgia aqui da pálpebra. Exato. Ela, existe uma idade para ser feita? É de fator genético quem tem isso? Pode passar para os filhos ou teve dos pais? Na verdade, não seja genético, mas que algumas pessoas já têm aquele excesso de pele bem mais jovens. E quando tem excesso de pele e bolsas de gordura, aquelas bolsas que ficam, aí tem indicação. Não existe uma idade certa assim. Então a gente procura ser comedido na indicação, não indicar muito precocemente, porque senão você vai já deixar uma alteração naquele globo ocular. E não tirar demais, para não mudar a anatomia. Então é uma cirurgia delicada, mas, por exemplo, hoje eu não faço mais associado. Eu prefiro fazer separado, que o resultado final fica mais bem feito.
A pessoa, ela, com o passar do tempo, ela pode ter essa pálpebra, pode ir baixando? Pode, sempre vai baixando um pouco. Por isso que, nesse intervalo, o próprio skincare, o que você usa no creme no dia a dia, aquilo pode retardar todo o processo, né? A parte de, por exemplo, olheira, você tem cafeína, você tem vitamina C, sérums de colágeno, tudo isso vai adiando aquela cirurgia. Então é importante a pessoa ter em mente que não é só a cirurgia, é um conjunto. E se você quer ter uma pele jovem, quer ter uma aparência saudável e sadia, você vai ter que fazer tudo isso. Porque tem gente que chega, eu quero fazer uma cirurgia e não quero fazer mais nada. Não é assim que funciona. Se você faz tudo direitinho, você pode duplicar o tempo daquela cirurgia. Porque são cirurgias que podem ser refeitas. Com 10 anos você pode fazer, né? Às vezes tem pessoas que duram mais. Eu tenho pacientes com mais de 80 anos que já fizeram, vamos supor, 3 vezes o facelift. Você olha para ela, você não diz que ela tem 80 anos, da mesma forma que você não vê que ela quer aquela cara de operada, aquele estigma. Então eu procuro ser a maneira mais natural possível, para não ficar aquele estigma da cirurgia que você olha, você vê que está operado. Aquele nariz que você olha, você diz, aquele nariz é operado. Ele já não é tão bonito, porque você sabe que foi operado. Então, um nariz bonito é aquele que você acha bonito, sem saber que foi operado. Pois é, doutor. E aí, quando tem, no caso, né, da pálpebra, a pessoa começa a sentir quais sintomas? Ela não consegue enxergar direito, tem uma dificuldade, um embaço, como é que é feito? Inclusive, chama de pitose palpebral quando tem um excesso de pele que às vezes começa a atrapalhar o campo visual. Então, até alguns planos pagam alguma parte, que é a parte quando tem só a pele. Normalmente, como tem bolsas e tem a parte inferior, aí já é mais estético. Mas existe esse caso que chega a atrapalhar, cansar a visão. Certo. E com relação à questão do corpo, né? O senhor falou aí do congresso que teve recentemente, de novas técnicas, né? Novos olhares sobre a cirurgia mamária, né? Isso. Como é que foi essa sua participação no congresso e quais foram esses aprendizados? Pronto, nós falamos exatamente dos 2 pontos, a mamoplastia de aumento, que são os implantes de silicone, e a redutora. Nos implantes de silicone, você sabe que hoje tem técnicas mais que vão abaixo do músculo, que vão... eu, pessoalmente, uso a técnica subfacial, que ela é mais fácil de ser feita, a recuperação, no caso, essa parte de recuperação rápida. Hoje já se sabe que tem muito marketing em cima disso. Não existe aquela cirurgia que você faz e no outro dia já está fazendo atividade física. Você tem que ter repouso. Quando você coloca uma prótese, você faz uma loja. Aquilo é um corpo estranho que todas as cirurgias podem ter hematoma. Então a gente faz toda a hemostasia e tem que ter o repouso, né? Eu pessoalmente não coloco o dreno, não tem nenhum ponto para retirar. Ontem mesmo eu fiz uma mama, hoje vou fazer outra mama e a gente sempre orienta. Fechar o bracinho não faz mal a ninguém. 1 mês de repouso quando é redutora e 15 dias quando é só prótese de aumento. E então não existe mágica, existem cirurgias bem feitas com o repouso e o curativo depois. Porque 50% do resultado de uma cirurgia está no pós-operatório. Se ela faz o curativo bem feito, se ela faz um repouso bem feito, aí vem a alimentação também, que é importante. A alimentação com proteína para cicatrizar bem. E no caso dessa mulher que faz, né, a cirurgia de mama, ela pode engravidar com quanto tempo ou amamentar com quanto tempo? Tem indicação? O ideal é se a pessoa já teve filho, né, aguardar para fazer. Quem faz não impede, por exemplo, você coloca uma prótese, pode amamentar depois, você faz uma redutora, você pode amamentar depois. Agora, sabe que a amamentação vai alterar muito, porque a produção de leite aumenta, a mama, e aquilo vai mudar muito a anatomia. Alguns casos não chegam a mudar. Aí vem novamente, durante a gravidez, não engordar muito, que aí já ajuda bastante. Então, não impede, mas o ideal é que faça a plástica depois da gestação. Doutor, você falou sobre a pessoa que fez bariátrica, né? Tem muita perda de pele, né? Isso depois que faz a cirurgia. E aí, nesse sentido, como é que é o acompanhamento com essa pessoa? Uma vez que a gente sabe que é a cabeça que comanda tudo, né? E aí, nesse sentido, em que momento essa pessoa pode fazer essa cirurgia? É indicado, ou depende de cada caso, para retirada de pele, ou também colocar mamas, enfim. Né? Quando é que essa pessoa que fez a cirurgia bariátrica, ela se encontra com o cirurgião plástico? Pronto, muito boa pergunta.
E assim, a escola americana eles fazem 18 meses depois da cirurgia. Nós aqui, a partir de 1 ano, já começamos a avaliar. O importante é que haja a perda, que a pessoa esteja mais ou menos estável, normalmente em torno de 40% do peso. São pessoas que perdem 50 quilos, 70 quilos às vezes. E assim, eu consegui fazer um planejamento, já publiquei trabalhos a respeito disso, um planejamento para, se precisar, no máximo 4 cirurgias. A parte do segmento 1, que é a face e o pescoço. O segmento 2, que é o braço, a parte do braço, o tórax e a mama. O segmento 3, que é a parte do abdômen. Nós fazemos a abdominoplastia circunferencial, que aí tem muita pele. Às vezes precisa de uma cicatriz mediana também. E a 4, que é a coxa, a parte interna da coxa, que seria a última cirurgia. Então, são pacientes que têm várias cirurgias num tempo só. Eu não recomendo ninguém fazer. Eu vejo hoje pessoas jovens fazendo cirurgias com tempo muito longo, e a gente sabe que o grande risco dessa cirurgia é a embolia. Então, quando você fica muito tempo deitado, quando você faz uma cirurgia muito grande, o risco de embolia aumenta. Tanto embolia gordurosa, embolia pulmonar, são os grandes inimigos. Então, a gente faz toda uma prevenção, tem meias, tem medicamentos para prevenir isso. E é muito importante. Então, não é uma coisa que a gente vê colegas jovens querendo fazer cirurgias associadas. Não se justifica uma cirurgia plástica com mais de 6 horas. Entendeu? Então, a gente faz... Hoje, quando eu falo... Ontem eu fiz essa mama e abdômen. Foram 4 horas e pouco, 4 horas e 15 de cirurgia. Então, eu não recomendo muita associação, porque aumentam os riscos. E aí a pessoa, ela demora mais tempo também de recuperação, né? Sim, e tudo mais. toda cirurgia você vai associando. Eu digo sempre, se você vai para Sobral de carro, tem um risco de ter um acidente. Se você vai para Camusim, que é o dobro da distância, você tem mais risco. Então, todo esse risco tem que ser bem... entra novamente o pós-operatório, com curativo, repouso, que é fundamental. É muito importante. Pois é, doutor, e aí falando sobre, vou só voltar um pouquinho para a questão do rosto, da história do protetor solar, né? Que é algo tão importante, estar aqui numa cidade de praia, de sol tão intenso e forte, e a gente ainda não vê essa utilização que era para ser comum, né? É como um cinto de segurança quando você vai dirigir, né? Como um copo d'água para você do ladinho do trabalho, né? Aqui do escritório, tem que ter também o protetor. Pois né? O problema é que os efeitos do sol, nesse caso, não são no dia seguinte, no mês seguinte, são 20 anos depois, que é quando a pele perde toda, né, tanto a parte estética como a parte de formação de câncer de pele. Né? Então é importante a prevenção com o protetor solar, isso é fundamental. A hidratação da pele também, aqui a gente tem uma cidade que tem muito vento, o vento resseca a pele, você tem que usar um protetor. Então todo esse skincare, a pessoa tem que ter noção que é necessário também utilizar, não é só a cirurgia. E não é milagre, né? Não. Tem muita coisa. Hoje você tem fios, você tem... É um arsenal. Eu digo que é um arsenal em prol da beleza. A pessoa tem que saber escolher e procurar a pessoa certa para tratar. A parceria do dermatologista com o cirurgião plástico é muito boa. Então, eu sei a hora de indicar o dermatologista do jeito que os dermatologistas sempre sabem a hora de me indicar. Então, eu sou aquele cirurgião que não concorre diretamente com essas especialidades. E hoje a gente sabe que tem a parte de odontologia também fazendo, já está no currículo das faculdades. A gente tem que admitir que já existe a formação de curso, que sejam cursos bem feitos e que os profissionais sejam capacitados. Isso é que é importante. A gente não pode apenas chegar e dizer, não pode fazer porque é dentista ou aquilo. Mas a gente tem que saber que tem que haver uma boa formação, tem que haver um treinamento. E tudo isso é importante. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Fortaleza Esporte Clube com o Bem Tricolor realizaram a primeira edição do Jantar do Bem. A nossa equipe foi lá conferir.
Ele é torcedor do Fortaleza desde que se entende por gente, mas Zacarias resolveu apostar ainda mais alto na relação com o time quando virou patrocinador do clube. Hoje a gente apoia todas as vertentes do Fortaleza, sejam eventos comemorativos, sejam eventos beneficentes. Onde a gente puder apoiar esse laço tricolor, a gente sempre vai estar perto. A gente vê que o Fortaleza vem se estruturando e tornando uma instituição muito organizada que não olha só para o futebol, mas também para o lado social, para o lado humano do torcedor, da sociedade como um todo. Então, apoiar esse tipo de atividade, né, de ação, é importante não só para os negócios, mas para mim como ser humano tricolor. A primeira edição do Jantar do Bem reuniu torcedores de diferentes idades. Enquanto uns tietavam os mascotes do Lion, outros aproveitavam a gastronomia do restaurante que recebeu o encontro. Quem esteve por aqui pagou pela experiência. Tudo em nome do bem tricolor. Esse movimento faz com que a gente faça crescer torcida, valorize marca, e, com certeza, gere muitos benefícios à sociedade. A responsabilidade social que acompanha o bem tricolor já impactou milhares de vidas nos últimos 2 anos. Mas para ter um impacto ainda maior, ela depende essencialmente da ajuda do torcedor do Leão. Foi justamente por isso que nasceu o Jantar do Bem, que busca arrecadar fundos para as ações do projeto com os torcedores. Isso daqui é o ápice da realização de um sonho e também parte, né, de arrecadação para o projeto. Então, o que ajuda o projeto a rodar, o que ajuda o projeto a funcionar, o Fortaleza Esporte Clube sempre nos apoiou, sempre abriu as portas, né, deu muito além daquilo que a gente imaginava. E o que o jantar representa para nós é uma nova etapa do projeto. Novas fases que virão, né, mais vidas que serão impactadas, se Deus quiser. Ao todo, mais de 300 voluntários ajudam o projeto. O valor arrecadado com o Jantar do Bem será revertido em ações sociais com as instituições parceiras. Primeiro, os projetos de incentivo fiscal que vão levar as pessoas, né, a escolinha, tanto de homens quanto de mulheres, que nós vamos apresentar aqui à sociedade, que vamos iniciar o projeto. Nós temos também a reforma da Leão de Judá, que é uma instituição que atende adictos, pessoas com vício em droga ou alcoolismo. E também estamos criando a Taça Leão Social, que é a taça para trazer comunidades e dar oportunidades através do esporte. Então vai ser feita uma taça no fim de agosto e, por fim, iniciando o projeto Calçando Vidas, que vai ser um dos grandes projetos de recepção de doação de sapatos e calçados para doação a pessoas em vulnerabilidade, principalmente na questão do saneamento básico na nossa cidade. O futuro de quem faz o bem é de boas expectativas. É um movimento que começou pequeno, mas que foi crescendo com seriedade, com trabalho, com obstinação e que hoje já é muito conhecido, né, entre o torcedor do Fortaleza, entre a sociedade em geral, e a tendência natural é que cresça cada vez mais. E a Caixa Cultural Fortaleza apresenta até o dia 15 de setembro a exposição Hiperrealismo no Brasil de Giovanni Caramello. A amostra já passou pela Caixa Cultural de Curitiba, São Paulo, Recife, reunindo grande público de visitantes. E chega agora a Caixa Cultural Fortaleza com entrada franca. Sobre essa programação eu converso com o Ícaro Ferraz Vidal, que é curador, está aqui comigo no estúdio. Ícaro, obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Ícaro, falando, a gente estava conversando aqui de bastidor, né? E eu encantada com o realismo mesmo dessas obras, né? Assim, para quem está assistindo, entender um pouco como é que foram feitas, né? Quais foram os materiais que foram utilizados. Conta um pouco para a gente. Bom, o Giovanni Caramello é um artista que tem uma trajetória bastante singular dentro da cena artística brasileira, né? E até, num certo sentido, dentro da cena artística mundial. Né, porque se a gente observar a história da arte do século XX para cá, o hiperrealismo é uma linguagem, enfim, uma estética que aparece de modo bastante pontual, né, dentro dessa história. Então, o Giovanni, ele é um artista bastante jovem, que mora na região do ABC paulista e que começou a trabalhar numa empresa de modelagem em 3D. Né? E a partir desse trabalho, ele começou a investigar aspectos técnicos da escultura
né, buscando um aperfeiçoamento profissional, só que muito rapidamente ele passou ali nesse processo a desenvolver uma linguagem autoral, né? Então ele produz essas esculturas que são feitas, né, em resina e silicone, sobretudo essas, né, mais hiperrealistas, mas é um artista que também tem, né, um diálogo com a tradição da escultura, a tradição clássica da escultura. Então nessa exposição o visitante também vai poder ver obras feitas em bronze e em cerâmica, né? O Giovanni, assim, eu tive a oportunidade, né, de visitar o ateliê dele por conta desse processo de trabalho sobre essa mostra, e é muito interessante observar como que esse ateliê dele parece um pouco assim um gabinete do Dr. Frankenstein, sabe? Você tem um laboratório, né? Ali você tem, por exemplo, né, um elemento dessas figuras que impressiona bastante o público, que são os olhos delas, né? Você tem ali uma série de olhos, uma série de experimentos com técnicas diversas para produzir, né, esse efeito, esse impacto, né, dessa semelhança, essa sensação um pouco perturbadora até de você se sentir olhado pela escultura, né? Eu acho importante também destacar que essa produção do Giovanni, né, eu acho que é importante pensar ela por dois lados, né? Por um lado, tem esse maravilhamento que ela produz em quem vê os trabalhos, que é esse maravilhamento com a execução técnica das peças. Mas, por outro lado, né, toda essa virtuose técnica do Giovanni está posta a serviço de uma pesquisa que está muito interessada em investigar temas que são temas humanistas e que dizem respeito à existência humana de uma maneira mais ampla. Por exemplo, a questão da passagem do tempo, a questão da finitude da vida, a questão da solidão, né, da experiência sensível, né, de você estar né, triste ou feliz, né? Então tem essa dimensão digamos assim, mais poética da pesquisa, que eu acho que é muito interessante também que seja observada, né? Porque tem um paradoxo na produção do Giovanni, se a gente for pensar, né? Porque é uma produção feita por uma mão humana, né? Que nos impressiona pela perfeição desses corpos, mas, por outro lado, esses corpos estão comunicando para a gente também uma fragilidade do humano, né? Então, nessa relação entre poder criar essas figuras tão perfeitas, quase a imagem, né, de um demiurgo, né, de um deus ali que cria essas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, comunicar com essas pessoas algo da nossa própria fragilidade, né? Eu acho que isso é um aspecto muito bonito desse trabalho. E, pois é, falando sobre, e também da tecnologia, o quanto ela avança, né, ao ponto de você mostrar o primitivo, né, que é o corpo humano, que são as feições, né, as linhas. Eu fiquei encantada quando eu vi de foto, né? Imagina quem está pessoalmente vendo essa visitação, fazendo parte, né? Quando você teve, você que participou dos encontros anteriores, né, em Curitiba, em São Paulo, como é que foi essa receptividade das pessoas ao ver, né, e se espantar, se maravilhar, se emocionar com peças tão realistas? Sim. É bastante interessante observar, né, esse impacto que essas obras produzem sobre o público, né, porque de fato tem ali algo único, né, dessas peças. Eu acho que isso é importante destacar, né, uma exposição onde cada peça é única. Então, de fato, é uma oportunidade de entrar em contato com essas obras. São obras que estão quase todas né, vêm de coleções particulares, então são obras difíceis de serem vistas. Então, é realmente uma oportunidade rara de entrar em contato com esses trabalhos que produzem esse efeito sobre o público, né? É muito né, impressionante. É quase uma unanimidade, por exemplo, a questão do olhar dos personagens, né? Muitas pessoas que viram a mostra, com as quais eu comentei, vieram me perguntar como é que esses olhos são feitos, né? Que eu acho que é um pouco assim
né, indica a medida do maravilhamento que isso produz, né? E sobre a questão técnica que você falou, né, da tecnologia de representação desses corpos, eu acho que também é interessante destacar isso, né, que o Giovanni ele está muito antenado com as questões do tempo dele, né, com as tecnologias de ponta nesses processos de representação, mas ele tem esse diálogo com a tradição clássica da escultura, né, e isso eu acho que enriquece muito o trabalho, né, porque tem temas que vão sendo recorrentes, né, o drapeado, por exemplo, que é um tema clássico da escultura, aparece, né, em 2 peças que a gente tem na exposição de uma maneira ressignificada dentro dessa poética e dessa pesquisa que ele vem conduzindo. Ícaro, e para quem está assistindo que ficou na curiosidade para participar, para estar presente também dessa mostra, vocês vão até setembro, é isso? E o horário de atendimento, ou de funcionamento, enfim, fica à vontade. Então, a Caixa Cultural, a exposição fica até o dia 15 de setembro, né, no horário de abertura da Caixa Cultural, né. E no caso, para as informações também sobre a mostra e sobre mais informações sobre o próprio artista, onde é que você encontra nas redes sociais? Então, a gente tem um perfil, né, da exposição Hiperrealismo no Brasil, nas redes sociais. Na Caixa Cultural, vocês vão poder entrar em contato com um texto meu, onde eu falo mais sobre o trabalho do Giovanni. E o Giovanni também está nas redes sociais, né, Giovanni Caramelo. Vocês encontram lá o perfil dele. Obrigada, Ícaro, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. Já anotei a dica, né? Se eu fosse você, eu não ia perder, não. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou este ano uma lei que obriga estabelecimentos privados a sinalizarem o atendimento preferencial a pessoas com síndrome de Down. Os locais devem ter o símbolo mundial dessa causa fixado, mas isso não tem ocorrido. A Lei 18.799 já está em vigor. Ela é de autoria da deputada estadual Marta Gonçalves e foi sancionada pelo governador Eumano de Freitas no dia 14 de maio deste ano. Desde essa data, estabelecimentos privados devem incluir no atendimento prioritário o símbolo da síndrome de Down. Rosete Correia é advogada e participou da elaboração da lei. Ela diz que a lei estadual não está sendo cumprida. Eu vejo que nós temos que ser agentes educadores, agentes informadores. Eu, como mãe, chegar em um local, falar, mostrar, cobrar o cumprimento. Eu acho que nós temos que cobrar. É um direito. Já era um direito na LBI, mas precisa ouvir uma lei estadual de forma específica, tendo esse ordenamento que esses estabelecimentos colocassem o símbolo da síndrome de Down. Você tem ideia que muitas pessoas nem conhecem o símbolo? Rosete também é mãe atípica. Há 5 anos, luta para que o filho Pedro e todas as pessoas com a síndrome tenham seus direitos respeitados. A lei foi uma conquista enorme. Foi uma luta pessoal, parece algo simples, mas você não faz ideia de como a comunidade Down aqui do Ceará se emocionou, chorou em ser vista, não apenas em março, ser vista durante um ano. Nós estamos em julho e você está aqui comigo falando sobre síndrome de Down. Isso também já é uma grande conquista. Para ela, além da ausência de conhecimento, a fiscalização também faz falta. A advogada faz questão de levar educação e até soluções por onde passa. Sejamos agentes informadores, gente informar. Antes da gente julgar, dizer assim, apontar o erro, converse, mostre, comunique. Olha, aqui desde o dia 14 de maio, aqui no Ceará, nós estamos sendo um estado pioneiro nessa lei. Não existe lei federal, para que fique aqui registrado. Ainda não temos uma lei federal. E aqui eu já faço um apelo para que haja essa lei para o Brasil inteiro. É uma conquista histórica. O estabelecimento que descumprir essa lei pode sofrer sanções. Com certeza, multa. A gente pode, é isso que eu falo, denuncie. Você falou, já mandou a lei e você continua indo naquele mesmo estabelecimento e nada foi feito, denuncie o descumprimento da lei. Além de um atendimento mais rápido, essa conquista da comunidade Down também representa fixar uma bandeira por respeito, reconhecimento e inclusão. Imagine,
você chegar ali e ver que você ali é respeitado, que você está sendo visto. É como um consumidor, como pessoa com deficiência, você chegar numa farmácia, como eu vi numa rede grande, numa das fraldas da marca própria, tem uma criança com síndrome de Down. E eu te juro, isso me emocionou, me fez tirar foto e divulgar que aquela marca, ela enxerga a criança com síndrome de Down também como bonita. Porque a gente escuta muito, ele nem parece que tem Down. Como é que parece? Né? Como se a pessoa com síndrome de Down ela não pudesse ser considerada bonita. E agora dica de cultura. Julho é o mês do aniversário do Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza. Como parte da programação especial, terá shows de Vanessa Moreno, Renato Braz, Edinho Vilas Boas, Edmar Gonçalves, e muito mais. O equipamento promove ainda a mostra audiovisual Nordeste Fantástico, exibindo 9 curtas-metragens e uma média-metragem de realizadores cearenses e nordestinos no projeto Cine CCBNB. Sobre essa programação e muito mais, eu converso com a curadora da mostra, Sabina Colares. Sabina, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Pois é, tanta programação que eu meio que enrolei aqui, mas é porque é muita coisa, né? E queria que você falasse um pouquinho também para a gente sobre como é que foi pensada essa programação. Bem, a Mostra Nordeste Fantástico, com a parceria com Wesley Gondim e com o Ted Rafael, com Davi Aguiar. Nós formamos um grupo super legal. Essas pessoas estão sempre circulando, né, pelo Centro Cultural, pelo Cine CCBNB, né, que é um espaço também muito interessante, sempre está trabalhando cinema cearense, cinema nordestino, e nós nos juntamos para pensar essa Mostra Nordeste Fantástico, né, que é uma parceria também com a mostra que é realizada pelo próprio Wesley, né, que é o Sinistro Fest. E aí a gente se juntou, conversamos sobre esses filmes, né, essa temática do filme fantástico e do filme de horror, né, que hoje em dia está assim, marcando presença, vamos dizer assim, no Nordeste, né? Até comentei um dia que uma pessoa falou assim, e o Nordeste faz cinema fantástico? O Nordeste está fazendo cinema de horror? Estamos sim, né? A realização, né, do cinema cearense, do cinema nordestino, tem dado o que falar nesse gênero. Por isso a gente vem para convidar vocês para estarem presentes, né? Já começou a partir do dia 3 e vai até o dia 24. Pois é, e aí falando sobre essa, você até falou, né? E Ceará tem filme de horror, né? De terror. Como é que é essa produção aqui? Conta um pouco para a gente. Bem, o Ceará hoje, né, é um dos estados, né, vamos dizer assim, mais promissores, né, do cinema brasileiro, e conhecidos mundialmente, inclusive, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho, também sou realizadora e diretora, então eu tenho muito orgulho do cinema cearense, é um cinema de grande qualidade que vem despontando aí nos festivais, nas mostras internacionais, nas salas de cinema. Então, a gente fica super feliz por existir esse espaço, né? Que é um espaço que conversa, que debate sobre o cinema brasileiro, com qualidade, né, com um espaço super agradável, né, o espaço que a gente tem no Centro Cultural CCBNB é climatizado, é agradável, né, apesar de a gente não estar numa sala de cinema em um shopping, mas você se sente como se tivesse, e a gente está sempre debatendo com os diretores, né, então é um lugar também de formação, né, que a gente também convida os estudantes de cinema, né, das universidades, dos cursos de cinema da cidade, porque a gente também amplia, né, esse debate, a gente fala de políticas públicas, né, a gente fala de estética, de arte, a gente fala do trabalho do fazedor de cultura, né, da importância desse mercado hoje em dia, né, para a cultura, né, para desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim, para levar o Ceará para outros espaços, né, para a gente, inclusive o Ceará hoje muitas vezes é super conhecido muito mais pelo seu cinema do que por outras coisas que a gente já está tão acostumado, né? Então, o cinema também está levando o nome do Ceará, as nossas culturas, né? A nossa história para outras paragens, assim. Então, a gente está super feliz e orgulhoso por estar contribuindo ainda mais para essa produção que é tão importante, né? Para o nosso estado, para a geração de emprego, para a geração de renda também, né?
que é o cinema nacional e o cinema brasileiro. Pois é, e aí falando... E lembrando que essa programação é gratuita, né? A pessoa só chegar. Quem gosta de filme, né? É só chegar. É gratuita, né? Como você falou, é só chegar e a participação tem sido super legal, porque às vezes a pessoa quer saber um pouco mais sobre o que acontece na gravação de filme, né? Nos bastidores, né? E a gente tem um bom tempo de debate. Então, assim, acaba que fica muito melhor, né? Você poder assistir um filme e ainda conhecer o diretor e ainda poder debater, saber um pouco mais o que acontece por trás das câmeras, vamos dizer assim. Então, acaba que a gente fortalece também o que a gente chama de formação de plateia, né? De uma plateia consciente, crítica, né? A gente também fica muito feliz com isso. A gente também tem recebido outras atividades, como atividades para infância, que a gente fecha o nosso mês com ela, né? E a gente fica super feliz também de estar também podendo levar essa formação de plateia para os pequenos, né? Sabina, e falando em programação infantil, né, que você citou aí, quem está assistindo, que tem menino em casa, de férias, está anotando tudo que é programação para poder levar também, né? Haja criatividade para essa turma. Conta um pouco para a gente como é que faz para saber dessas informações, né, e também da programação completa. Bem, procurem as redes sociais do Centro Cultural BNB, o nosso Instagram. A gente sempre tem atividade infantil, especialmente no sábado pela manhã, né? Tem sábados que a gente tem exibição de filmes para criança também, mas é importante sempre estar vendo a programação. No mês de agosto, a gente vai ter também a programação infantil no sábado, né, com uma formação para a criança sobre linguagem de agosto. Importante também estar acompanhando a programação, mas já convido vocês, que é super importante também a criançada assistir filmes também entendendo que linguagem é essa, né? O que é um corte, né? Como é que essa câmera se comporta. Então, a formação de plateia, para a formação de plateia, é super importante também entender o que é a linguagem audiovisual. É muito bacana, que legal estar conversando com você. A gente está conversando com a Sabina e de vez em quando está tendo um delayzinho aí mais normal da conexão, porque a gente está conversando de forma online. Sabina, falando também sobre essa programação dos filmes, né, de horror, voltando um pouquinho, é toda quarta-feira, não é isso? É isso, todas as quartas-feiras, iniciar às 18h30. Nós estamos exibindo 3 filmes, né, 3 curtas por cada sessão. E após as sessões a gente tem os debates. Tem sido super legal, apareçam. Joia. Mais uma vez, para a gente encerrar aqui, queria que você fizesse o convite para quem está assistindo, para anotar direitinho, tanto as redes sociais, a programação completa, como é que faz para saber mais informações, fica à vontade. Ok, convido todos e todas para estarem presentes na nossa mostra Nordeste Fantástico Sinistro, que vai do dia 3 ao dia 24. Né? Nós estamos exibindo vários curtas-metragens e vamos fechar com uma exibição de um média e com um debate sobre o cinema de fantasia e horror no Ceará e no Nordeste, tá? Com a participação de Ted Rafael, Wellington Gondim, Davi Aguiar. Eu também vou estar lá, então convido todos vocês para além de saber um pouco mais sobre o que é o cinema de horror, como está a produção de cinema de horror de fantasia, né, no Brasil, assistir um filme super legal. Então convidem a todos e se façam presente, é gratuito e é uma atividade super interessante aí na quarta-feira, no final da tarde, no início da noite. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.